Olá, a aula de hoje então é sobre Renascimento, né? Sobre esse movimento cultural, científico, filosófico, né? Que foi bastante importante para a história mundial. Ele se iniciou mais ou menos ali entre o fim da Idade Média, né? E deu início, né? Inaugurou a entrada da Idade Moderna. A história ela é dividida em períodos, né? Em pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A gente viu já uma parte da história antiga, uma parte de pré-história, né? E uma parte, né, da Idade Média. A gente, na verdade, está de forma condensada, né, bem resumida. Então, agora a gente vai verificar, né, o período aí que inaugura a Idade Moderna, que se chama Renascimento. Pela ideia, né, do nome, já dá uma compreensão, né, que seria uma espécie de nascer de novo, né? E quando a gente pensa em ideia de renascer de novo, né, ou nascer de novo, dá uma ideia também de renovação, né, de mudança, de modificação. E é o que realmente vai acontecer aqui no pensamento europeu, né, na forma de julgar o mundo, na forma de enxergar o mundo, interpretar o mundo à sua volta, e vai trazer uma modificação muito importante que vai abrir portas para o mundo científico, para as ciências que a gente tem hoje em dia, para o mundo empírico, para as experiências, né? O ser humano agora, ele vai começar agora a desenvolver um senso crítico para tudo que está à sua volta, para poder tentar compreender aquilo que está ao seu redor, tentar entender isso para poder trazer um resultado contundente para as suas provas. Então vamos lá. Renascimento, né? Qual o conceito de renascimento? Aí aqui está escrito: foi um movimento cultural, artístico e filosófico ocorrido a partir do século XIII. Influenciou as artes, a cultura, a sociedade, a política, a economia e o pensamento de uma época. Então vamos lá, gente. É um movimento cultural, né, que mexe então com as tradições, costumes, valores, né, crenças das pessoas, jeito de vestir, jeito de pensar. Também um movimento que influenciou nas artes, né, artístico, então artes visuais, artes plásticas, música, né, que são as artes sonoras, né, no caso. É, Modificou também na área da literatura, né, trazendo obras literárias, textos, livros, e também filosófico, ou seja, na forma de pensar e de compreender o mundo, né? E a partir do século XIII. Então a gente está pegando aí mais ou menos os anos 1200 e alguma coisa. Anos 1200 a gente ainda estava na Idade Média. A Idade Moderna ela vai ter início no século XV, com o fim da Idade Média. A Idade Moderna ela inicia entre aspas, né? A gente tem uma data aí mais ou menos para poder trazer esse marco no ano de 1453, né? Que quando cai o Império Bizantino, que é também conhecido como Império Romano do Oriente. Então, quando tem a queda desse império, que é tomado pelos turcos otomanos, a gente tem a inauguração da Idade Moderna. Isso aí é um fato, né, para poder marcar. Mas a gente está tendo aí, na verdade, uma modificação já no jeito de pensar. Porque a gente viu, né, que na Idade Média o pensamento ele era dominado pela igreja, pela fé, né, pela igreja católica. Então, se algumas coisas aconteciam na nossa vida, a explicação, a causa sempre era Deus. É porque Deus quis, é porque Deus quer, é porque assim Deus fez. Então, essa forma de compreender e de poder racionalizar e criticar isso vai entrar diretamente nesse pensamento, porque vai começar a mostrar que cada vez mais nós, seres humanos, somos responsáveis por tudo que nos acontece, por tudo que acontece à nossa volta. Então vamos continuar aqui, né? Influenciou as artes, a cultura, a sociedade, a política, a economia e o pensamento de uma época. Na Europa, foi consequência do fortalecimento econômico da burguesia que patrocinava os artistas e ocorreu de formas variadas em diferentes períodos e regiões. Então vamos lá, né, nessa segunda parte aqui do conceito, da definição. Foi consequência do fortalecimento econômico da burguesia. Então vamos explicar aqui. A burguesia, né, ou a classe burguesa,
é um grupo, né, que foi crescendo ao longo da Idade Média, principalmente na segunda fase da Idade Média, né, onde comerciantes começaram a dinamizar a forma de comercializar, de comprar, de vender e foram se enriquecendo, acumulando riquezas ao longo dos tempos. Esse grupo é chamado de burguês porque eles viviam agrupados em burgos, que eram as cidades, né, medievais da Europa. Esses grupos, então, que ali viviam, eles conseguiam comercializar e foram se enriquecendo com o comércio de especiarias, de tecidos e de outros gêneros, produtivos. E a burguesia, que se fortaleceu e se enriqueceu, ela começou a patrocinar esses artistas. Ou seja, começou a patrocinar literários, escritores, escultores, né? Verdadeiros cientistas daquele momento ali. Muitos com o aval da igreja e outros nem tanto com o aval da igreja. Não é à toa que a gente tem um período aí marcado por uma perseguição muito grande da Igreja Católica em qualquer coisa que duvidasse das ideias dela. Aí a gente teve perseguição a Kepler, a Galileu Galilei, né, Giordano Bruno. O Galileu, então, foi o mais representado, né, ele e o Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno acabou sendo morto, né, na Inquisição. Já o Galileu, eles forçaram a ele ir contra a ideia dele, mas no fundo ele falou, ó, que é aquilo que eu estou falando, né, que eu estou afirmando, é o que está certo. E não à toa ele provou isso posteriormente, né, que seria a questão, né, do Sol, né, ficar fixo e a Terra girar ao seu redor, né. A ideia da igreja era que a Terra era no centro de tudo, né, o geocentrismo, então tudo girava ao redor da Terra. Bom, então vamos para as características do Renascimento. Primeira delas, o humanismo, né? O que é o humanismo? Uma nova mentalidade voltada à valorização do ser humano e de suas capacidades. Então, na verdade, no humanismo, você começa a valorizar o ser humano, né, diante de todas as perspectivas à sua volta. Então, o ser humano é importante. Peraí, vamos botar uma vírgula aqui em dizer que de repente a igreja seja o centro da fé ou Deus seja o centro de tudo, mas vamos colocar aqui que o ser humano ele tem vontade própria, ele tem livre-arbítrio, ele tem uma mentalidade, ele tem uma mente, ele pode raciocinar. Então vamos valorizar as potencialidades do ser humano, né? Até onde ele pode atingir, o que ele pode atingir, até onde ele pode chegar. Racionalismo, pensamento lógico, né? É o único caminho para o conhecimento. Então, esse pensamento lógico seria, na verdade, o racionalismo dedutivo, né? Você chegar em premissas para poder você chegar a um resultado. Esse pensamento lógico é um pensamento que é muito utilizado, por exemplo, em investigações criminais, por detetives, por exemplo, para poder chegar a uma resposta. Né? O pensamento dedutivo é utilizado, por exemplo, por cientistas, né? Na área da bioquímica, da matemática, da física, por cientistas também da área de humanas, como os historiadores, cientistas sociais, filósofos. O antropocentrismo, né? Essa palavra difícil aí, mas que a gente sabe que destrinchando ela fica fácil, né? Antropo significa homem e centrismo, né? Colocar no centro, a ficção, seguir o que está no centro. E na verdade significa um homem no centro do universo. Um homem no centro do universo, é interessante a gente até relativizar isso, porque, segundo a Igreja Católica, na Idade Média, o que predominava era que o Deus estava no centro de tudo, ou seja, o teocentrismo, né? Você colocar Deus no centro de tudo. E o antropocentrismo contrapõe essa ideia. Ela, na verdade, vem em contradição. Na verdade, o homem é o fazedor, é o criador, né? Das suas ideias, né? Das atitudes. Então, se alguma coisa acontece, né, com o ser humano, não é porque Deus quis, mas na verdade uma consequência de alguma coisa que ele próprio tenha feito. A outra característica é o classicismo, que é a retomada dos estudos sobre a antiguidade clássica. Antiguidade clássica são os estudos que remetem à Grécia Antiga e à Roma Antiga, ou o que a gente chama de mundo greco-romano. Na Grécia Antiga e na Roma Antiga, a gente teve uma difusão de pensamento muito libertário e muito profuso, né? Era uma ideia que girava em torno de diversas concepções possíveis. Então,
Quando a gente remete à antiguidade clássica, a gente percebe que valores que foram esquecidos durante a Idade Média começam a ser trazidos de volta à tona. Essa ideia, por exemplo, do antropocentrismo e do humanismo eram coisas concebidas lá na Grécia Antiga, por Sócrates, Platão, por exemplo, e Aristóteles, né? Que são os três filósofos principais aí da Grécia Antiga. E na Idade Moderna, com o Renascimento, vai trazer essa valorização. Não é à toa, gente, se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo muito que vocês pesquisem em jornais, revistas, né, ou pela internet mesmo, que é o meio mais fácil, né? Vocês podem utilizar a ferramenta do Google e pesquisar, né, obras do Renascimento, principais obras do Renascimento, quadros, imagens, pinturas. Vocês vão perceber que elas têm uma qualidade muito diferente em relação às obras que foram feitas durante a Idade Média, né? Por exemplo, aqui nessa imagem que está aqui ao fundo, nós temos uma obra pintada pelo Rafael Sanzio, que data de 1511, né? Ele fica num palácio, né? No Palácio Apostólico lá no Vaticano. E olha que interessante, não sei se vocês conseguem ver, mas tem ideia de 3D e de profundidade na pintura, uma coisa que não existia na Idade Média e na Idade Antiga. As construções de pintura, elas não tinham uma profundidade, uma ideia de 3D, de dimensão imersa, né? Era o que a gente chama de 2D, ou seja, dois planos, né? Você tem então colocado aqui uma figura, né? E você não tem ideia de profundidade, em qual distância que ela está dos seus olhos. E aqui nessa imagem a gente consegue perceber, por exemplo, né, que os arcos aqui, ó, quanto mais ao fundo, o menor que está aqui desenhado, ele está mais distante dos olhos. Isso é uma tecnologia muito grande, gente. Eu sei que para vocês não pode ser uma coisa assim, ó, né, que diferente, mas para a época isso aí era um espetáculo aos olhos. Era uma coisa que não tinha sido vista até então. Um outro exemplo, né, que eu não posso mostrar aqui, que não tenho disponibilizado, mas vocês podem pesquisar na internet, é o teto da Capela Sistina, né, pintada por Michelangelo. O teto da Capela Sistina, se você a olhos nus olhar para cima ou deitar no chão e olhar para cima, você a impressão que tem é que você está no céu, porque você não tem definição de chão na imagem. Então o que você olha para cima é como se você estivesse olhando para o céu, cheio de nuvens e anjos e fatos, né, associados a Deus. Nós temos várias imagens importantes do Renascimento, né? Nós temos, por exemplo, o Homem Vitruviano, que é uma obra do Leonardo da Vinci, né, que seria uma concepção do homem perfeito, né? É aquela figura onde tem um homem, né, desenhado aberto, né, e com um outro homem desenhado em cima dele também, né, com medições perfeitas, né. Isso aí é um marco do humanismo e do antropocentrismo, né, demonstrando que o ser humano é perfeito e ele está no centro de tudo. Uma outra obra importante também, que se não me engano acho que está presente na Capela Sistina, é o encontro de Deus e o homem, né, que fica Deus com a ponta de um dedo e o homem com a outra ponta do dedo quase que encostando. Metricamente, analisando a imagem, os dois lados são perfeitos um com o outro. Isso significa que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, é tão perfeito quanto Deus, ou seja, antropocentrismo. O homem está no centro de tudo, não precisa Deus, né, o pensamento teocêntrico, né, do teocentrismo que foi firmado pela igreja durante séculos na Idade Média. Bom, continuando aqui então, o Renascimento, uma construção de identidade artística e cultural própria em um momento de intenso intercâmbio comercial e cultural entre regiões da Europa, África, Ásia e Oriente Médio. Então vamos lá, contexto. Esse período do Renascimento também coincide com a época da expansão marítima, né? O momento ali do século XV, onde a Europa vai se lançar ao mar para poder encontrar novos locais. Para quê, gente? Novos locais só por descobrir ou para chegar, né? Para matar a curiosidade do mundo? Não. Na verdade, era uma necessidade ali econômica para poder encontrar novos clientes, novos mercados consumidores,
novas fontes de matéria-prima, principalmente as especiarias, que eram tão valorizadas, né, principalmente pela classe burguesa que comercializava esses produtos na Europa por preços exorbitantes, né, tinham um lucro muito grande. Esses artigos eram de luxo. Então, coincide com o momento onde está cruzando conhecimentos, né, e pessoas da Europa, da África, da Ásia e Oriente Médio. Então, esse mundo ocidental e esse mundo oriental estão entrando em encontro, eles estão ali se juntando naquele momento, né? É uma mistura muito grande. Aí aqui embaixo, esse quadro aqui é bem interessante para analisar também, né? Que é o Sermão de São Marcos em Alexandria. Foi pintado por Giovanni Bellini, datado entre 1504 e 1507, né? E aí é interessante, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, aqui Alexandria era uma cidade, né? É uma cidade, na verdade, né? Mas é que uma parte dela foi destruída devido a um terremoto e a um incêndio, né? Que inclusive destruiu o farol de Alexandria. E essa cidade de Alexandria fica no Egito, né, no norte do Egito, né, na foz ali do rio Nilo. E era uma cidade multicultural que recebia, né, povos de tudo quanto é localidade do mundo. E aí nessa pintura é uma representação desse momento, porque a gente consegue ver cristãos, a gente consegue ver protestantes, né? Nós temos aqui, ó, protestantes de preto aqui nesse canto, cristãos aqui no meio, com essa pessoa mais alta, que é o São Marcos, falando, né, para os outros povos. Nós temos outro culto aqui dessas pessoas de branco vestidas. Nós temos outras pessoas no fundo do quadro vestidas de outra forma. E aqui, mais ao canto, com turbante na cabeça, os povos árabes do Islã, né, os muçulmanos. O que ele está querendo dizer aqui nessa imagem? Que era um encontro de várias religiões. É claro que deixa ali, né, de forma, de repente, intencional, né, colocando São Marcos, uma figura do cristianismo, sendo a mais importante, né, da imagem ali falando, até porque, gente, é engraçado falar isso, mas a Igreja Católica ela também financiava o trabalho dos renascentistas. Muitos renascentistas, né, colocavam ideias próprias, né, escondidas nas suas obras. Outros, né, seguiam fielmente, né, a ideia que a Igreja Católica queria pregar ali naquele momento. É interessante, né, porque ela perseguiu muitos renascentistas, mas também financiou o trabalho de muitos dos artistas, né, e dos pensadores renascentistas. Beleza, gente? Bom, a gente termina por aqui. Eu recomendo que vocês leiam sobre o conteúdo, né, na apostila do Aplique-se. E eu espero ver vocês aí na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.